O livro de sabedoria. A sabedoria vinda do trono glorioso de Deus. Parte 2. Meus irmãos, o livro de sabedoria é um livro cheio de mistérios. Esse livro acrescenta mais entendimento das revelações do Senhor para nós. E por este motivo não devemos agir como porcos, pois estes pisam com os pés as pérolas de Deus, visto que as revelações das palavras do Altíssimo são pérolas santas. Porém, devemos ser lâmpada brilhando no candelabro sagrado, pois assim manifestaremos a luz das revelações do Senhor, sem desprezar o seu trabalho de se revelar aos homens através da palavra da sabedoria do alto, a qual é capaz de salvar as nossas almas. No estudo passado, na parte 1, sobre o livro de sabedoria, abordei alguns textos dos capítulos 1 ao 5 do livro de sabedoria. Lá se encontra muito tesouro da parte do Senhor. Se você não viu aquela parte, sugiro que veja, porque lá te acrescentará mais revelação do Senhor e te incentivará a ler e a estudar esse livro santo do Senhor. Neste estudo, irei abordar alguns textos de sabedoria do capítulo 6 ao 9, onde nos traz revelações sobre a sabedoria do Senhor. O conhecimento que será apresentado neste estudo faz a exposição, irmãos, a respeito da vontade de Salomão de buscar sabedoria e o que ele quer nos revelar a respeito da mesma, porque a sabedoria surpreende aos homens, porém ela não é surpreendida por ninguém. Ela revela o verdadeiro entendimento dos provérbios e enigmas, guia os que pertencem a ela para os caminhos santos de Deus, que são os seus mandamentos. Ela salva os servos do Senhor e dá imortalidade para eles. A sabedoria é o espelho do Todo-Poderoso Deus. E para iniciarmos este estudo, vejamos Sabedoria 6, versos 1 ao 6 e 9 ao 11, onde Salomão vai dizer o seguinte: Escutem, governantes, e entendam. Aprendam, autoridades do mundo inteiro. Prestem atenção, todos os que governam os povos e se orgulham de ter conquistado muitas nações. Pois é o Senhor quem vos dá domínio, o Altíssimo é quem vos dá poder. Ele examinará as vossas obras e julgará os vossos planos. O vosso dever é servir o reino de Deus, mas não governam como devem, não obedecem à lei de Deus, nem seguem a sua vontade. Ele virá de repente e castigar-vos-á de um modo terrível, pois é com dureza que ele julga os poderosos. Tem pena dos humildes e perdoa-os, mas julga com dureza os poderosos. Por isso, ó soberanos, é para vós que eu estou a falar, a fim de que aprendam a ser sábios e não pequem. Os que obedecem fielmente às santas leis farão parte do povo de Deus. Os que as aprendem podem defender-se quando forem julgados. Portanto, mostrem uma grande vontade de ouvir as minhas palavras. Tenham sede delas e assim aprenderão. Salomão, em Sabedoria capítulo 6, de início, fala com as autoridades do mundo. Ele afirma que Deus é aquele que estabelece reis e remove reis, porque Deus é aquele que dá domínio a eles. E isso está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, onde o profeta vai falar sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor e vai dizer que Deus estabelece reis e remove reis. E por isso, o dever das autoridades do mundo é obedecer ao Altíssimo. Contudo, os reis do mundo não obedecem ao que Deus ordenou nas suas santas leis. E por isso que Salomão fala a respeito da volta de Cristo. Ele diz que quando Cristo voltar, ele castigará os governantes do mundo de modo terrível, pois é com dureza que Cristo julgará os poderosos. Veja que a intenção de Salomão é fazer com que os reis se tornem sábios segundo o coração de Deus, de modo que não errarão na lei do Senhor, e assim farão parte do povo do Altíssimo. Em Sabedoria de capítulo 6, versos 12 ao 13, verso 15, versos 17 ao 21, vai dizer o seguinte:
A luz da sabedoria brilha forte e não se apagará. Aqueles que a amam veem-na facilmente, e quem a procura encontra-a. Ela está pronta para se apresentar aos que a querem. Refletir sobre ela é a perfeição da inteligência, e quem cuida dela ficará logo sem preocupações. O princípio da sabedoria é o sincero desejo de se instruir, e o melhor estudo consiste em amá-la. Amá-la quer dizer obedecer às suas leis. A obediência às suas leis traz a certeza da imortalidade, e a imortalidade coloca a pessoa perto de Deus. Esse desejo de ser instruído pela sabedoria faz da pessoa um rei. Ó soberanos das nações, se gostam dos vossos tronos e dos vossos cetros, respeitem a sabedoria, e assim hão de reinar para sempre. Nestes versículos abordados, Salomão expõe que a luz da sabedoria brilha poderosamente. Todos os que a procuram irão encontrar ela. Salomão diz que quem ama a imortalidade obedece às leis santas dela. A obediência às leis dela traz a certeza da imortalidade. Veja que a sabedoria que Salomão tanto elogia é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. E por isso que os que obedecem à sabedoria têm a certeza da imortalidade, a qual será dada para os que amam ela. E a imortalidade será dada no retorno visível e em glória da própria sabedoria, que é o Senhor Jesus Cristo. A imortalidade faz com que a pessoa esteja perto de Deus, porque quando Cristo voltar, ele irá conceder imortalidade aos que o amam, e os que amam a Deus irão entrar no céu e estarão diante do trono do Senhor. E assim, por causa da imortalidade, os servos do Senhor irão estar perto do Altíssimo, pois nos homens existe o véu que faz separação entre Deus e os homens. E esse véu é a nossa carne corruptível, visto que Adão pecou e foi separado da glória de Deus. E assim os homens foram separados da glória do Senhor. Mas Cristo passou pelo véu, isto é, a sua carne, obtendo a imortalidade. Ele foi revestido de imortalidade. Cristo, ele foi revestido de imortalidade e por isso ele entrou nos céus com corpo de carne, mas só que revestido de imortalidade. E por causa da sua obediência, ele se achegou ao trono de Deus e hoje ele intercede pelos que o amam. E assim como Cristo passou pelo véu, nós também conseguimos passar pelo véu, que é a nossa carne, porquanto no dia da ressurreição, os que amam a sabedoria passarão pelo véu, que é a nossa carne, em razão de que nos tornaremos imortais, porque, como disse Paulo, o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestirá de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: derrotada foi a morte pela vitória. Salomão afirma que o desejo de ser instruído pela sabedoria faz da pessoa um rei. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós desejarmos a sabedoria e a obtermos, nos tornaremos reis. E quando iremos nos tornar reis? Iremos nos tornar reis no dia em que Cristo voltar em glória. Pois após a volta de Cristo, ele irá governar o mundo juntamente com o seu povo. E estes reinarão sobre o mundo inteiro, conforme diz nos profetas de Deus. Em Sabedoria, no capítulo 6, versos 22 ao 25, vai dizer o seguinte: Salomão, ele vai dizer: vou dizer o que é a sabedoria e como começou. Não esconderei nenhum dos seus mistérios, mas seguirei todos os seus passos desde que começou a existir. Direi tudo a seu respeito, sem me desviar da verdade. Não vou esconder nada por inveja, porque isso não tem nada a ver com a sabedoria. Pelo contrário, quanto mais sábios existirem, melhor o mundo estará. E um rei sábio garante o bem-estar do seu povo. Portanto, aprendam o que vou dizer a vocês, e tirarão muito proveito dos meus ensinamentos. O rei de Israel, Salomão, diz que irá abordar o que é a sabedoria e como ela começou.
Ele afirmou que não iria esconder nenhum dos seus mistérios, e não escondeu. Ele diz que quanto mais sábios existirem, melhor o mundo será. Em seguida, no capítulo 7 de Sabedoria, Salomão aborda sobre o significado da sabedoria de Deus. E ele vai dizer o seguinte no capítulo 7, dos versos 1 ao 30. Como todos os seres humanos, eu também sou mortal, pois sou descendente do primeiro homem que foi formado na terra, e o meu corpo tomou forma no ventre de minha mãe. No espaço de 10 meses fui gerado do sangue, pelo esperma do meu pai e no prazer do amor. Ao nascer, comecei a respirar o ar que todos respiram. Quando apareci neste mundo, que recebe todos do mesmo modo, fui como os outros. O primeiro som que saiu da minha boca foi o choro. Fui enrolado em panos e criado com carinho. Nenhum rei começou a vida de outra maneira. Todos entramos neste mundo por um mesmo caminho e por um mesmo caminho todos saímos. Por isso, orei a Deus e Deus me deu inteligência. Clamei e o espírito da sabedoria veio até mim. Preferi a sabedoria mais do que cetros e tronos. Em comparação com ela, as riquezas não valem nada. A pedra mais preciosa não vale tanto quanto a sabedoria. Comparado com ela, todo o ouro do mundo é como um punhado de areia. Toda prata vale menos do que barro. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza. Quis tê-la mais do que a luz do sol, pois o seu brilho nunca se apaga. Juntamente com a sabedoria, recebi também todas as coisas boas. Nas suas mãos encontrei riquezas sem fim. Alegrei-me com todas elas, pois foi a sabedoria quem as trouxe. Porém eu não sabia que ela é a mãe de todas as riquezas. Sem engano a aprendi, sem inveja a partilho. Não quero guardar para mim as riquezas que ela me deu. A sabedoria é uma riqueza sem fim para os seres humanos. Os que conseguem ganhá-la tornam-se amigos de Deus por causa dos dons que ela traz. Recebem a sua aprovação. Deus permita que eu fale sempre com conhecimento e que os meus pensamentos sejam dignos dos dons que Ele me der. É Deus quem guia a sabedoria, é Ele quem corrige os sábios. Nós e as nossas palavras estamos nas suas mãos, e assim também a nossa inteligência e o saber prático. Ele me concedeu o conhecimento exato de tudo o que existe para eu compreender a estrutura do mundo e a propriedade dos elementos. Eu entendo o começo, o fim e o meio das épocas, as variações do sol e a mudança das estações, os ciclos do ano, a posição das estrelas, a natureza dos animais, o instinto dos animais selvagens, a força dos ventos, a maneira de pensar das pessoas, os diferentes tipos de plantas e as propriedades das suas raízes. Eu aprendi tanto as coisas já bem conhecidas como as desconhecidas. Quem me ensinou foi a sabedoria, que criou todas as coisas. O espírito da sabedoria é inteligente e santo. É único, mas manifesta-se de muitas maneiras. Não é feito de matéria e movimenta-se livremente. Penetra tudo, não tem nenhum defeito e pensa com clareza. Não faz mal a ninguém, é amigo do bem e entende tudo. Age como quer, é bondoso e amigo de todos, é firme e seguro e não se preocupa com nada. Pode fazer tudo e cuida de tudo. Penetra em todos os espíritos inteligentes e puros, mesmo os mais subtis. A sabedoria movimenta-se mais facilmente do que qualquer outra coisa. É pura e por isso penetra tudo, e por todo o lado se difunde, pois ela é um sopro do poder de Deus, um reflexo claro da glória do Todo-Poderoso, e por isso não há nela a menor mancha. Tem o brilho da luz eterna, é um espelho sem mancha do poder ativo de Deus, é uma imagem da sua bondade. Ela é uma só, mas pode fazer tudo. É sempre a mesma, porém renova todas as coisas. Em todas as gerações, ela entra nas almas dos que são dedicados a Deus, tornando-os seus amigos e fazendo com que sejam profetas, pois Deus ama somente pessoas que vivem com a sabedoria. Ela é mais bonita do que o sol, mais linda do que todas as estrelas. Comparada com ela, a luz do sol fica a perder, pois essa luz desaparece quando a noite chega, mas o mal não pode derrotar a sabedoria. No capítulo 7 de Sabedoria, Salomão começa a falar sobre a sabedoria de Deus. Salomão fala sobre ele mesmo,
mas ao mesmo tempo ele fala na sabedoria de Deus. Salomão fala sobre o seu nascimento através do amor de um homem com uma mulher. Ele revela que, assim como todos os homens nascem, ele também nasceu, e isso mostra que ele desejava que os homens viessem a alcançar a sabedoria de Deus, porque alguém poderia pensar que não tem como alcançar a mesma sabedoria que Salomão alcançou, mas ele mostra que, assim como todo mundo nasce, ele também nasceu, e assim como ele orou e pediu sabedoria ao Senhor, nós também devemos orar pedindo sabedoria de Deus. Salomão pediu sabedoria porque reconheceu que sem ela ele não se tornaria um homem virtuoso e sábio diante de Deus. Salomão, em seu livro, fala mais sobre a sabedoria. Ele diz que ela é livre. Ele afirma que a sabedoria é o sopro do poder de Deus, um reflexo claro da glória do Senhor e é a imagem da bondade de Deus. E isso fala a respeito de Cristo, porque Paulo, nas suas cartas, diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Repare que Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 8, fala sobre a sabedoria de Deus. Salomão diz que a sabedoria foi criada, mas em que sentido a sabedoria foi criada? Entenda que a sabedoria, que é Cristo, antes da fundação do mundo, ela já existia com Deus. Ela não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ela sempre existiu. Veja que quando o livro de Provérbios afirma que a sabedoria foi criada, isso quer dizer que Jesus, que já existia antes de ser formado no visível, decidiu no conselho de Deus ser formado no visível para ser o primogênito, o primeiro de toda a criação. Cristo ser o primogênito de toda a criação significa que ele foi o primeiro a ser criado. Então, Cristo, existindo no invisível com o Pai, ele se tornou imagem visível de Deus para que se tornasse o primogênito de toda a criação. E por isso que o Senhor Jesus Cristo foi criado no sentido de tomar forma no visível, porque ele existia no invisível com o Pai na eternidade. No livro de Sabedoria, no capítulo 8, Salomão continua falando sobre a sabedoria de Deus. E ele vai dizer o seguinte: ela espalha o seu poder pelo mundo inteiro e governa com eficácia todas as coisas. Desde jovem que eu amei e procurei a sabedoria. Esforcei-me por tê-la como esposa. Fiquei encantado com a sua beleza. Vivendo com Deus, ela mostra a sua origem nobre. E Deus, o Senhor de todos, amou a sabedoria. Foi iniciada na ciência de Deus. É ela quem resolve o que Deus faz. Se a riqueza nesta vida é uma coisa que se deve querer, que haverá de mais rico do que a sabedoria que faz todas as coisas? Se é a inteligência que nos cria, quem produz melhores coisas do que a sabedoria? Quando alguém ama a justiça, é a sabedoria que produz estas virtudes: ponderação, prudência, justiça e coragem, que são as mais úteis para a vida dos seres humanos. Se alguém quer ter muitas experiências nesta vida, a sabedoria conhece o passado e entrevê, enxerga o futuro. Ela pode explicar os provérbios e resolver questões difíceis. Ela sabe quando vão acontecer milagres e maravilhas e também o que se vai passar no futuro. Foi por isso que resolvi ter a sabedoria como minha companheira. Sabia que ela me daria bons conselhos e me consolaria nos tempos de tristeza e dor. Graças à sabedoria serei imortal. Serei lembrado pelos que viverem depois de mim. Governarei povos e conquistarei nações. Quando ouvirem falar de mim, os tiranos hão de tremer. Serei um bom rei para o meu povo, um rei corajoso na batalha. Quando eu voltar para casa, descansarei do lado da sabedoria, pois conviver com ela não traz desgosto nem tristeza. Pelo contrário, traz alegria e contentamento. Pensei nessas coisas e compreendi que ser da família da sabedoria traz a imortalidade, que a sua amizade produz alegria completa, que conseguimos riqueza sem fim quando fazemos o que ela quer, que nos tornamos inteligentes quando conversamos com ela, que o seu convívio traz consideração. Por isso fui procurá-la para a ter como companheira. Eu era um jovem cheio de boas qualidades. Tinha recebido uma alma excelente. Ou antes, eu era bom e assim obtive um corpo perfeito. Mas vinha saber que não teria a sabedoria se ela não me fosse dada por Deus, que já era um sinal de inteligência saber de onde vem esse presente,
Por isso orei ao Senhor, e de todo o coração fiz-lhe o pedido que se segue. Em Sabedoria, no capítulo 8, Salomão continua falando sobre a sabedoria de Deus. Ele diz que desde jovem desejou buscar sabedoria de Deus. Ele diz que a sabedoria foi iniciada na ciência de Deus. Só que ela se iniciou como? Ela se iniciou, irmãos, daquela forma que eu expliquei. Cristo, existindo no invisível com o Pai, passou a ser imagem visível do Senhor Deus. Salomão fala sobre o quanto desejou a sabedoria. Em Sabedoria, no capítulo 9, versos 1 ao 4, 6 ao 18, Salomão vai dizer o seguinte: Ó Deus dos nossos antepassados e Senhor misericordioso, por meio da tua palavra criaste todas as coisas, por meio da tua sabedoria formaste o ser humano para dominar todas as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça e para julgar com honestidade. Dá-me, por favor, a sabedoria que reina contigo, e não me rejeites como indigno de ser um dos teus filhos. Mesmo que uma pessoa pareça perfeita, ela não vale nada se não tiver a tua sabedoria. Escolheste-me para ser o rei do teu povo, e o juiz dos teus filhos e filhas. Ordenaste-me que construísse um templo no teu santo monte e um altar na cidade em que moras. Eles seriam uma cópia da tenda sagrada que existe no céu e que preparaste desde o princípio. A sabedoria que conhece as tuas obras está ao teu lado. Ela estava contigo quando criaste o mundo. Sabe o que te agrada e o que é bom, de acordo com os teus mandamentos. Ó Deus, envia-me do santo céu a sabedoria. Manda ela do teu santo trono glorioso, a fim de que ela esteja comigo. Assim eu fique a saber o que te agrada. Ela que sabe e entende tudo, guiar-me-á com prudência em tudo que eu fizer, proteger-me-á com a sua presença gloriosa. Então as minhas ações te serão agradáveis, governarei o teu povo com justiça e serei digno do trono do meu Pai. Quem pode conhecer os planos de Deus? Quem é capaz de compreender a vontade do Senhor? Os pensamentos dos mortais são fracos, são incertos os nossos julgamentos, pois o corpo mortal é um peso para a alma. Esta tenda em que vivemos aqui na terra é uma carga para uma mente cheia de preocupações. É difícil entender o que se passa aqui na terra. Temos dificuldade em descobrir o que está bem perto de nós. Como é que então vamos compreender o que está no céu? Ninguém pode conhecer a tua vontade se tu não lhe deres a sabedoria e se das alturas não enviares o teu espírito. Foi assim que aqui na terra os povos encontraram o caminho certo e aprenderam o que te agrada. Eles foram salvos por meio da tua sabedoria. O livro de Sabedoria, no capítulo 9, mostra que Salomão entendia que os objetos do livro da lei de Moisés estavam apontando para suas realidades. Veja que Salomão, em Sabedoria 9, ele ora a Deus pedindo sabedoria a Deus. Veja que Salomão diz que lhe foi ordenado construir o templo e o altar. E estes são uma cópia da tenda sagrada que está no céu, conforme o Senhor falou para Moisés, dizendo: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, meus irmãos, os objetos da lei de Moisés estão apontando para uma realidade, e isso que Salomão está nos falando é tão interessante que Salomão afirma que o corpo mortal do homem é um peso para a alma e que essa tenda em que vivemos aqui na terra é uma carga para uma mente cheia de preocupações. Salomão está nos mostrando que a tenda do livro da lei de Moisés está apontando para a tenda que existe no céu, mas também está apontando para o corpo do homem. Veja que Paulo em Coríntios diz o seguinte: Neste tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja que Paulo entendeu que o tabernáculo de Moisés está apontando também para o corpo do homem, e neste tabernáculo nós estamos gemendo, querendo que ele seja absorvido pela imortalidade, a qual foi prometida pelo Senhor aos que o amam. Salomão continua em sabedoria, falando sobre o quão deseja ter a sabedoria de Deus. E nessas palavras, ele fala a respeito da primeira vinda de Cristo ao mundo. E ele diz o seguinte, irmãos: Ó Deus, envia-me do santo céu a sabedoria. Manda ela do teu trono glorioso, a fim de que ela esteja comigo.
assim eu fique a saber o que te agrada. Repare que Salomão, ele ganhou a sabedoria, pois o Espírito de Cristo, que é a sabedoria, entrou nele. Só que Salomão, nessa parte, está nos falando a respeito da primeira vida de Cristo em carne, pois Cristo, que é a sabedoria do Altíssimo, foi enviada do céu, mandada do trono glorioso do Senhor para o mundo. Cristo se fez carne com o objetivo de morrer pelos pecados de todos os homens, e ele morreu e ressuscitou. Deus enviou seu Filho para a salvação dos homens, para que estes entendam e façam o que agrada ao próprio Deus, que é fazer a vontade do Senhor. E após Cristo ter subido aos céus, ele enviou o seu Espírito da sabedoria para os que têm fé nele, porque, como Salomão disse, ninguém pode conhecer a vontade de Deus se Deus não lhe der a sabedoria e se das alturas não enviar o Espírito dele. E desse modo, os homens, os quais têm fé em Cristo, são salvos por meio da sabedoria que é Cristo. Meus irmãos, esse foi o estudo sobre a sabedoria. Foi a parte 2 do estudo sobre a sabedoria. Se você não viu a parte 1, sugiro que você veja. E se Deus permitir, vai vir mais partes sobre o estudo do livro da sabedoria. Entendeu, meus irmãos? Esse foi o estudo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.